elas necessitam e precisam do Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos fortes, estenda as tuas mãos poderosas em favor da vida destas pessoas. Meu Pai, esse homem, essa mulher está aqui diante do Senhor porque não aceita mais nada do diabo na sua vida, porque não aceita mais nada de Satanás sobre eles. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus Todo-Poderoso para nos guardar, para nos proteger, para nos fazer mais do que vencedores. E é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui, reunidos e unidos na Tua presença, buscando, meu Deus, a Tua face, clamando o teu santo poder, clamando essa unção poderosa. Oh, meu Deus, pedimos ao Senhor que as tuas bênçãos venha sobre nós, que as tuas bênçãos venham sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós pedimos as tuas bênçãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e pedimos o teu poder. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, flua na vida desse homem, flua na vida dessa mulher. Senhor Jesus, o Senhor veio para libertar este povo, então, meu Deus, liberta este homem, liberta esta mulher de toda e qualquer influência do diabo. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, levanta as suas mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu não aceito, eu não admito, eu não permito nada do diabo no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Senhor Jesus, foi para a liberdade que o Senhor me libertou, e eu tomo posse da minha vitória em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, irmão. Que a paz do Senhor, cumprimento seu irmão com a graça e a paz. Sejam bem-vindos, meus amados. Por favor, pode sentar. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã de sexta-feira, nesse dia de cura, nesse dia de libertação, nesse dia da manifestação do poder de Deus. E eu tenho certeza, irmão, que Deus quer nos abençoar grandemente e poderosamente. Aos meus amigos que estão pelas mídias digitais, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Joséilton Batista. Você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E nós vamos agora trazer para você a palavra de Deus, porque é com o entendimento da palavra, é com a compreensão da palavra, é com o Senhor Jesus que nós vencemos todos os obstáculos. Meus irmãos, põe aí na tela, por favor, o título da mensagem. O título da nossa mensagem hoje é Conhecendo a Verdade. Conhecendo a Verdade. Sexta-feira, dia 23/4/2021. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Conhecendo a Verdade, tá? Conhecendo a Verdade. Meus irmãos, em João 10, no versículo 9, o Senhor Jesus nos traz um ensinamento dizendo o seguinte, preste bem atenção, João 10, 9. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus, ele é a porta. Quando nós entramos por ele, a primeira coisa que a gente acha é o quê? Salvação. Você estava destinado a ir ao inferno, mas Deus te salva desse mal, Deus te livra deste mal. Deus não permite que esse mal venha sobre você. Ele te, como diz a Gálatas 3,13, o Senhor nos resgata da maldição da lei, né? Então, eu sou a porta, tá? Então, Jesus é a porta. Se alguém entrar por mim. Ora, nós sabemos que para entrar numa porta é preciso uma atitude. É preciso você ir até a porta, é preciso você colocar a mão na fechadura, ou colocar a chave na porta, né? Para você abrir e empurrar a porta para poder entrar. Então, nada acontece, irmão, sem a atitude do ser humano. João 1, versículo 12, a palavra declara: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Então, para eu me tornar um filho de Deus, eu tenho que receber Jesus.
E quem é o Senhor Jesus? Jesus é a palavra. É o conhecimento da palavra que vai me fazer me tornar um filho de Deus. É o conhecimento da palavra que vai me fazer uma pessoa mais do que vencedora. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor, volta lá, por favor. João 10:9. Ele declara: eu sou a porta. Se há uma conjunção condicional, tem coisas, meus amados, que não vai depender do Senhor Deus. Tem coisa que depende das minhas atitudes, das suas atitudes, né? Eu sempre afirmo para vocês que a vida ela é feita por escolhas. Somos nós que escolhemos. Por exemplo, vocês hoje, sexta-feira, na hora da manhã, vocês decidiram estar aqui na igreja. Vocês decidiram adquirir o quê? O conhecimento. Então, se alguém entrar por mim, por Jesus, primeira coisa, como eu expliquei, salvar-se-á. Primeira coisa que encontra é salvação. A segunda coisa, entrará e sairá. O que quer dizer isso? Você vai encontrar a liberdade, a libertação. Você tem a liberdade de entrar ou de sair. Você tem a liberdade de estar aqui na casa do Senhor ou de não estar. A vida é feita de escolhas, né? Você tem toda a liberdade. O inimigo nos aprisiona, o Jesus nos liberta. Jesus não nos cobra nada. Ele mostra o que temos que fazer. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Já quando você está servo do inimigo, o inimigo te constrange sempre a estar no pecado. Você sente aquela falta, você sente aquele desejo. É aquela vontade imensa de você, cada um sabe o pecado que tinha, o que gostava de fazer errado. Você vê que você era impulsionado, tinha coisas que você diz, não vou fazer mais isso. E acabava fazendo, né? Então a palavra do Senhor diz aqui para nós: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui, se você leu todo o contexto, ele está falando de ovelhas, e nós somos as ovelhas do Senhor. Então, achar pastagem é achar suprimento. Meus irmãos, veja só. Nós estamos passando momentos que não estão sendo fáceis. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? E a gente precisa entender, irmão, que nós temos um Deus que é todo poderoso. Deixa eu falar para você um testemunho meu, né? Aconteceu há pouco tempo. Surgiu um problema no meu carro e eu fui ajeitar. E eu fiz o orçamento com o rapaz, né, que foi ajeitar, e ele me cobrou um determinado valor. Só que quando ele começou a fazer, a situação estava pior do que ele previu. E o preço dobrou. E ele falou para mim, olha, o preço dobrou. Bem, vamos fazer, né? E fiz. Aí eu falei diante de Deus, Deus, o negócio eu estava preparado para X. E o negócio deu 2x. Eu não estou preparado para 2x. Eu preciso da tua ajuda. Me dê as condições, porque senão eu vou ser envergonhado. Eu não tenho as condições. E deixei na mão do Senhor, irmãos. E de repente uma pessoa me chama para almoçar. Pastor, eu queria almoçar com o senhor. Digo, opa, vamos almoçar. Aí fui almoçar com a pessoa foi, conversou comigo. Diz, ó, Deus mandou lhe fazer uma coisa. Eu quero o número da sua conta. Digo, o número da minha conta é. E Deus mandou lhe abençoar. Irmãos, isso é Deus. E aí, pastor? Deus supriu a minha necessidade. Aliás, Deus me deu mais do que eu pedi ou pensei. Irmãos, qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? O que é que está havendo? Vai falar com Deus, gente. O problema é que muita gente fica reclamando com as pessoas que não pode fazer o quê, irmão? Nada. Essa pessoa que me ajudou, Deus abençoou ela muito. E aí ela sentiu de Deus, me chamou e me fez a bênção, né? Aí eu tenho que ficar grato a essa pessoa? Não, tem que ficar grato a Deus. Eu falei o meu problema para quem, irmão? Para Deus. Deus usa quem Ele quer. Amém, meus irmãos? Essa pessoa, você vai orar mais por ela? Não, oro por ela como oro por qualquer um de vocês. Não é porque ela foi um instrumento da mão de Deus que eu devo colocar ela em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é Deus. É Ele que toca. Então, vamos lá. Você entrou pela porta, você é de Jesus. Primeira coisa que acha é o quê? Salvação. Creia na sua salvação.
Porque se você não crê, aí implica em quê? Eu não quero abrir muita mensagem, mas vamos lá. Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Para a tua casa ser alcançada, em primeiro lugar, é você que tem que ser alcançado. O pior erro que tem, veja só, irmão, eu como homem, eu como ser humano, eu vou entender tudo que você falar. Mas acontece, irmão, que nós estamos regidos por leis espirituais. Tem gente que ela não entende, né? Ah, pastor, eu não posso vir na igreja por causa de fulano de tal, por causa de não sei o quê. Aí começa a dar justificativa. Eu, como homem, eu vou entender. Mas as leis espirituais não entendem. Em primeiro lugar, você tem que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, para as demais coisas ser o quê, irmão? Acrescentado. Quem é que pode curar o fulano de tal? Quem é que pode salvar o fulano de tal? É Jesus. Se você, aí você vem o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu, quê, irmão? Coração. Aí a gente pode lembrar daquela mulher cananeia. Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, a lição do demônio é o quê? Roubar, matar e destruir. Ela perseverou, ela insistiu, ela buscou comunhão com Jesus. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou o quê, irmão? Sã, ficou curada. Irmão, é isso que vocês têm que entender. Você tem que colocar a sua prioridade. A sua prioridade é buscar a quem? É buscar a Deus. A sua prioridade é se entregar a Jesus. É abrir o coração para Jesus. E quando você busca Jesus, Jesus vai te dar mais do que você pediu, mais do que você pensou. Então não fique renegando Jesus para segundo plano. Não, pastor, mas eu preciso ajudar fulano. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quem ajuda as pessoas é Deus. E Ele usa quem Ele quiser. Você tem que entender isso. O momento que você está... Né? Eu passei quase 20 anos aqui fora do nosso estado. Eu estava lá pregando em outro estado, cuidando de outras pessoas. A minha convicção sempre foi: Jesus, eu estou cuidando da tua família, dos teus servos. Jesus, cuida da minha família. Meus irmãos, os 20 anos que eu passei fora, graças a Deus, Deus sempre cuidou da minha família. Problemas aconteceram, mas Deus sempre deu vitória. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é a presença sua que vai resolver o problema. Quem resolve o problema é a comunhão com quem, irmão? Com Deus. É a intimidade. Por favor, volta lá. João 10:9. Eu sou a porta. Se, conjunção condicional, alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. E achará o quê? As pastagens. Vai achar o suprimento. Versículo 10. Presta bem atenção na missão que o diabo tem. O ladrão não vem senão a quê? A roubar. Para, analisa, tudo que está sendo roubado teu é obra do ladrão. A matar, tudo que está sendo morto seu é obra do ladrão. A destruir, tudo que está sendo destruído seu é obra do ladrão. Não, pastor, mas é porque esse político, é porque o STF, é porque o governo... Irmão, para com isso. Há uma conjuntura espiritual que vai levando a determinadas situações. E nós temos que aprender a nos colocar diante de Deus, para que os principados e as potestades sejam derrubadas, para que as ações do diabo caiam por terra. É através do nosso jejum, é através da nossa oração, é através da nossa comunhão com Deus que nós vamos vencer as astutas ciladas do diabo. É preciso ter e entender, irmão, que nós temos que buscar essa comunhão com o Senhor. É com a intimidade com Deus que você vai vencer. Você vai derrotar as astutas ciladas
que o diabo tem colocado na sua vida, que o diabo tem trazido para você. Então é importante que você compreenda isso, tá? Então a palavra do Senhor diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Só que há um contraponto. Esse eu vim, o sujeito oculto aqui é o Senhor Jesus. É a porta que você entrou e achou salvação, libertação e suprimento. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha o quê? Vida, e a tenho de que forma? Com abundância. Então veja aí o contrassenso. Um rouba, mata e destrói. E o outro te dá vida, e vida com o quê? Com abundância. Amém? Então, preste bem atenção. O que é que eu e você temos que fazer? A gente tem que lutar com Deus. Não é lutar contra Deus. É se tornar, estão lembrados de Jacó? Tornou-se quem? O Israel. Quem é o Israel? Aquele que luta com Deus. Então não é lutar contra Deus, é lutar com Deus. Se você, não dá tempo da gente ver tudo isso, mas se você estudar lá em Samuel, a luta que Davi teve contra o gigante Golias. Em nenhum momento Davi pegou a luta para si. Em nenhum momento Davi colocou a luta nos seus ombros. Em todo momento, Davi colocou a luta na mão de quem? De Deus. E é isso que nós temos que fazer. Não é você que tem que lutar. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. É a mesma coisa. Nós estamos lutando agora contra um vírus. Nós não conseguimos ver o vírus. A gente também não consegue ver as forças das trevas. Aí vai depender cada um da sua sensibilidade espiritual. Tem pessoas que sentem. Tem gente que consegue enxergar no mundo espiritual, né? Tem pessoas que, do nada me arrepiei todo, né? Então cada um sabe a direção que o Espírito de Deus lhe dá, né? Então você não tem que assumir a luta, você tem que lutar com as armas que Deus te deu. 2 Coríntios 10:4, põe aí na tela, por favor, filho. 2 Coríntios 10:4 Porque as armas da nossa milícia não são o que, meus irmãos? Carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? Das fortalezas. Então, qual é a arma que você vai usar que não é carnal? Marcos 16:17. O que é que diz Marcos 16, versículo 17? Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua. Então você precisa do nome de Jesus. Por quê? Mateus 28:18. Foi dado a esse nome todo o poder nos céus e na terra. Chegando a Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Levanta a cabeça, olha aqui para o pastor José Hilton um pouco. Tem muito cristão que ele fala, né? Sangue de Jesus tem poder. O sangue tem poder. Mas o sangue foi destinado para nos limpar, para nos purificar. A batalha espiritual, ela é feita no nome de quem, irmão? De Jesus, não no sangue. Vocês estão entendendo? Em meu nome expulsarão o quê? Marcos 16:17, por favor. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então o demônio é expulso no nome de Jesus. Se você lembrar, acho que é Atos 16:16. Vê lá, por favor. É isso. Olha só, preste atenção. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17, por favor. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, tem Bíblia que fala Paulo indignado, né? Voltou-se e disse ao Espírito: em o nome de quem? De Jesus. Te mando que saias dela. E o que é que aconteceu, meus amados? E na mesma hora saiu.
Eu acho que Paulo tinha conhecimento bastante. Se fosse o sangue, ele usava o quê? O sangue de Jesus sai. Mas não, Paulo usou o quê? O nome. Porque é o mandamento de Jesus, Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão. Então, tem muito cristão que não consegue vencer as batalhas porque ele não entende a luta espiritual. Ele não compreende. Meu povo é destruído porque lhe falta o quê, irmão? Conhecimento. Cada vez que a gente adquire o conhecimento, mais a gente vai tendo luz. Cada vez que a gente tem luz, mais a luz dissipa as trevas, extermina as trevas. Então, volte lá, por favor. João 10, 10, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, como eu estava falando para você, é no nome de Jesus que se expulsa o mal. Lucas 10, 19, preste bem atenção para que você não se atemorize e tenha medo das situações que às vezes você possa vivenciar. Não faça como uma pessoa, né? Eu estava em uma determinada igreja nossa, estava pastoreando, e na frente tinha uma pessoa, né? Na época, a igreja que eu pastoreava tinha bancos de madeira, tá? Então, tinha uma pessoa sentada no banco na frente, o banco cabia 5 pessoas. Tinha uma pessoa sentada no banco na frente e tinha outra pessoa sentada no banco de trás. Geralmente o pessoal não gosta de sentar muito na frente, sentar mais lá atrás, né? E tinha outra pessoa sentada no banco de trás. E o que é que aconteceu? A pessoa do banco de trás, eu fui fazer a oração da fé e repreendi o mal, a pessoa manifestou. Irmão, foi cômico, mas ao mesmo tempo é trágico. Porque a pessoa que estava na frente, irmão, ela ficou completamente assustada. E ela desconcentrou e abriu os olhos e ficou lá com medo terrível. E o incrível é o seguinte, a pessoa estava endemoniada, né? Os obreiros demorou um pouco a chegar. E se o demônio usava a pessoa para ir para o lado esquerdo, a outra estava na frente e corria para o lado direito. Se o demônio usava a pessoa para vir para o lado direito, a outra corria para o lado esquerdo. Irmão, como é que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter medo de demônio? Nós não temos que ter medo, irmão. Demônios já estão subjugados pelo nome de quem, irmão? De Jesus. É você falar contra o demônio, você está amarrado em nome de quem, irmão? De Jesus. Você está amarrado e pronto. Não, mas a pessoa ficou com medo. A pessoa se assustou, a pessoa não mais se concentrou naquele culto. Jesus, como é que pode? Eu já vi casos, irmão, de pessoas que são oficiais da igreja, deveriam fazer. A hora que o demônio manifestar, a pessoa estava lá perto, quando viu, correu lá para trás. Preciso vir outro oficial lá de trás para poder pegar aquele demônio. Então tudo isso é o quê? É falta de comunhão com Deus, é falta de entendimento. Olha o que é que Deus deu a mim, deu para você. Eis que vos dou poder. Ele não fala que dá ao pastor, ele dá a qualquer um que crê. Eis que vos dou poder para pisar a serpente. Por trás da serpente, quem é que estava? Não era o diabo, Satanás? Então, dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força de quem? Do inimigo. Toda a força, não importa qual é a força que ele tem. Toda a força do inimigo e nada vos fará o que, irmão? Dano algum. Nada vai fazer dano algum a você. Mateus 10, 1, ele fala, né? João 15, 16, não fomos nós que escolhemos a ele, mas que nos escolheu. Ele nos chamou como discípulo dele. Mateus 10, 1, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes, o que é que deu para você? Você é um discípulo. Você quer ser um discípulo, não é ser um seguidor? Não é ser um aprendiz? Vocês estão aqui porque são seguidores de quem? Né? De Jesus? Vocês estão aqui, eu e você estamos aqui porque nós não estamos aprendendo com a palavra? Nós estamos estudando a palavra. Então, o que nós estamos estudando, estamos aprendendo. Então, ele nos chamou como discípulo. E chamando os seus 12, os 12 já foram. Mas além dos 12, ele chamou a mim e a você, chamou a todos nós. Deu-lhes poder sobre, está por cima, né, está por baixo. Sobre os espíritos imundos, com qual finalidade? Para os expulsarem, para, raciocina.
Como é que você expulsa o demônio? Como é? Hein? Como é que é? No nome de Jesus. Amém? Então, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar. Como é que eu vou expulsar os demônios? Em o nome de Jesus. É nessa autoridade que eu vou expulsar. E para curar em toda enfermidade. Como é que eu curo em toda enfermidade? Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente ele levou sobre si a nossa enfermidade e a nossa dor. Não é isso? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, você foi o quê? Eu fui sarado. Nós fomos sarados. Então você, Mateus 10:1, por favor. Então você vai, preste atenção, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade. Então você vai curar a enfermidade através do nome de quem? De Jesus. Porque foi Jesus que levou a enfermidade da pessoa. A minha enfermidade não é minha, a sua enfermidade não é sua. A minha e a sua enfermidade estão em Jesus Cristo. E é essa fé que nós temos que ter. Então a palavra diz, e todo mal, não importa qual seja o mal. Não importa. Glória a Deus, irmãos. Então, voltando lá, João 10, versículo 9, versículo 10, por favor. Eu sou a porta, quem é sujeito ao culto? Jesus Cristo. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem, suprimento, né? Volta lá, por favor. Entrou pela porta, encontrou salvação, libertação e suprimento. Versículo 10 agora, por favor. Obrigado. O ladrão, o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Só que qual é o contraponto? Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com que, irmão? Com abundância. Amém? João 8, versículo 30, por favor. João 8, versículo 30. Irmãos, em João 8, ele começa ensinando ali sobre a mulher, né, que adulterou, né? Depois da mulher que adulterou, Jesus começa a falar a respeito da sua missão. E ele fala muita coisa, tá? Depois, se você puder estudar do versículo 12 em diante, você vai aprender muita coisa. Mas vamos resumir um pouco. Versículo 30, por favor. O que é que diz o versículo 30? Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então, o primeiro princípio é você acreditar no poder de Deus, você acreditar em Jesus, você confiar na palavra, você ser uma pessoa dependente da palavra. Amém, meus irmãos? É ser dependente da palavra. 31. Ele declara, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que acreditavam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é permanecer na palavra. Irmãos, nós não podemos viver de circunstâncias, de ocasiões. Nós somos da palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Tudo vai passar, inclusive essa terra, os céus, tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é o quê? A palavra de Deus. Então nós temos que ficar, tá? Vamos lá. O mundo aí fora, os doutores das ciências humanas, né, declaram que a verdade ela é relativa. Irmão, se você é cristão, a verdade ela é absoluta. Porque a verdade de Deus não muda. Os homens, quanto mais tentam provar que a palavra de Deus é falsa, mais a palavra de Deus mostra que ela é verdadeira. Então, a gente tem que aprender o seguinte. Por exemplo, eu sou cristão, né? E como cristão, eu não posso aceitar a evolução. Como cristão, eu tenho que aceitar o criacionismo. Porque nada aconteceu por acaso.
Tudo aconteceu porque por trás tem uma mente muito desenvolvida que criou tudo, que deu vida a tudo, que fez tudo. Claro que a gente vai crescendo, mas se nós compararmos com o primeiro homem, a capacidade de Adão de dar nome a tudo, a capacidade dos nossos pais antepassados, porque a escrita não é tão antiga. Antes que não tinha escrita, só tinha isso aqui, ó. E as pessoas foram passando de geração em geração. Tanto é que quando descobriram os pergaminhos do Mar Morto, e foram ver para os papiros que nós tínhamos, eles batiam completamente. Então você vê a fidelidade, a pessoa fazer a coisa correta, né? A gente tem que aprender uma coisa, irmão, no Brasil, né? A gente é acostumado a dar jeitinho em tudo. Irmão, quando você dá um jeitinho, você tem sempre que estar dando jeitinho. Quando você faz uma coisa correta, a coisa correta você só faz uma vez e acabou-se. Então a gente tem que aprender. Pastor, mas esse correto custa um pouco mais caro. Custa um pouco mais caro. Mas você vai fazer definitivo. Esse jeitinho que você vai dando vai te levar a um prejuízo sempre. Você vai ficar sempre viciado a fazer jeitinho. Infelizmente a gente vive de jeitinho. E a gente tem que ser uma pessoa mais, né, mais honesta, mais verdadeira. A gente tem o Deus da verdade. Então, voltando aqui, por favor. Jesus dizia para os judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis o que, irmão? Os meus discípulos. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque, vamos lá, o pastor está aqui, eu apacento. Mas são vocês, ovelha que gera ovelha. É você que tem que ser um discípulo do Senhor para gerar ovelha, para poder fazer a vontade de Deus. Quando a igreja cresce, o pastor ele não tem domínio sobre tudo. Ele consegue acompanhar uma parte. Mas quando você tem uma igreja com membros maduros no conhecimento da verdade, essas pessoas vão ajudar sempre as pessoas que estão começando, os mais novos. A pessoa cria uma amizade de irmãos em Cristo. E aí, fulano, você já se batizou? Rapaz, não me batizei não. Digo, por que não se batizou? Jesus não falou lá em Marcos 16, no versículo 16, que quem crê e for batizado será salvo? Você veio para Jesus, agora você tem que se batizar. Fulano, eu já me batizei, mas você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Não sei a respeito disso. Não, tem que receber. Comece a orar. Esse batismo, o batismo nas águas, foi o pastor que fez. Mas o batismo é o batismo de arrependimento. Mas o batismo no Espírito Santo é um batismo que é Jesus que vai dar. Você vai começar a falar em línguas, você vai começar a receber os dons espirituais, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom do discernimento de espírito, os dons de curar, os dons do milagre, o dom da profecia, o dom da fé, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. E aí você vai desenvolver o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, que é a paciência para suportar as afrontas, a benignidade, que é o ato de fazer o bem sem importar quem, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Você vai ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente falando. Então, é assim que a igreja vai amadurecendo. É assim que vai. Eu me lembro que quando eu era membro, né, lá na sede, quando eu comecei lá na Soledade, que eu estou lá desde a inauguração, dia de domingo, irmãos, tinha dia que eu dava 2, 3 viagens no meu bairro, pegando, né, as pessoas que eu convidava durante a semana para estar comigo no domingo. Ia na casa de um e na casa do outro. Muitas vezes eu ia e a pessoa tinha marcado, chegava lá, a pessoa dizia, não, eu não vou. Tá bom. Durante a semana eu estava lá de novo. E aí, você vai agora? Não, no domingo eu vou. Ia lá.
Às vezes a pessoa ia, às vezes a pessoa dizia, não vou. Mas eu estava lá. Era minha obrigação, irmão, como cristão. Ovelha gerar o quê, irmão? Ovelha. Então, muitas vezes eu tinha andado 2, 3 viagens no carro, que era do meu pai, né? Que eu falava com meu pai, pai, me empresta o carro para eu ir para a igreja. E ele me emprestava. E eu gastava a gasolina dele todinho, não tinha dinheiro para colocar gasolina, né? E gastava. Quando eu dava 2, 3 viagens, né? Era um gasto grande de gasolina. E ele não se importava. Glória a Deus. Então, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. 32, todo mundo conhece. E conhecereis o quê? A verdade. E o que vai acontecer? E a verdade vos libertará. Irmão, preste atenção, olha aqui para mim. Quem vai libertar você não é o pastor Joséilton, não é a Igreja da Graça, não é o R.R. Soares, não é o pastor Jaime, não é o pastor Guilherme. Quem liberta você é o teu conhecimento, teu entendimento. Porque com o conhecimento que você tem, você vai orar com fé. Tem uma doença no seu corpo, essa doença não é minha. A minha Jesus já levou. Você não vai ficar dependendo do homem, você vai depender de Deus. E você vai crescendo a sua fé. Você vai, por exemplo, aí você vai para Mateus 4, versículo 23 e 24. Põe aí na tela, por favor. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Aí você vai para Mateus 8, versículo 16 e 17, por exemplo. E chegado à tarde trouxeram muitos endemoniados, e eles com a sua palavra os expulsou deles, os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Aí você vai compreender, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes o quê, irmão? Sarados. Então, é você conhecendo a verdade que você vai orar segundo a verdade de Deus. Porque é isso que diz Isaías 43, versículo 26. Preste atenção, por favor. Procura lembrar-me, Deus não é esquecido, mas eu e você somos. Entremos em juízo. Entrar em juízo é entrar com a palavra. A palavra é o juízo de Deus. Entremos em juízo. Apresenta as tuas razões. Qual é apresentar as minhas razões? Jesus já levou a minha enfermidade. Jesus já levou a minha dor. Jesus já levou o meu mal. Né? Para que te possa o quê? Justificar. Quem é a minha justiça? Não é Jesus? Jesus não é a palavra? É ele que me justifica. Jeremias 1,12, o que é que ele declara em Jeremias 1,12? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre o quê? A minha palavra, para quê? Para a cumprir. Amém, irmãos? Então Deus, o que ele mais quer é cumprir a palavra dele na minha vida, na sua vida, na nossa vida. O que é que impede? Meu povo é destruído porque lhe falta o quê, irmão? Conhecimento. O que é que impede? A falta de fé. A falta de entendimento, a falta de compreensão. Amém, meus amados? Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, a palavra do Senhor, volta lá, por favor. Volta lá. João 10. Aliás, perdão, isso. João 8,32. João 8,32, está certo. E conhecereis a verdade, e a verdade o que, irmão? Vos libertará. Então, quem liberta você é o conhecimento da verdade. Amém, meus amados? Glória a Deus. Voltando lá, por favor. Por favor, versículo seguinte, 33. Eu que pensei em uma coisa aqui, mas é 33. Responderam-lhe, somos descendência de quem, irmão? De Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo,
que todo aquele que comete pecado é o que, irmão? É servo do pecado. Irmãos, o maior problema do ser humano é estar o tempo todo questionando ao Senhor Jesus. O maior problema do ser humano é não confiar, é não acreditar naquilo que a palavra de Deus nos afirma, naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, isso tem sido um problema na vida de muito cristão. Tem muito cristão que não está se dando bem na vida, que está se dando mal. Mas por quê? Porque não está conhecendo a verdade, não está fazendo aquilo que a verdade o manda fazer, tá? Então, presta bem atenção no que está escrito na palavra do Senhor, naquilo que Deus nos ensina e naquilo que Deus nos diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O versículo anterior, 33, por favor. Responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. A descendência de Abraão seguia a lei. A lei era algo que Jesus veio colocar em algo melhor. Então, muitos de nós tínhamos a nossa religião, tínhamos as nossas tradições. Então, muitas vezes a gente está preso em tradição, está preso em religião, está preso em coisas, irmãos, que não vai levar a lugar nenhum. Jesus declarou, volta ao 32, e conhecereis a verdade vos libertará. 33, responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. 34, respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ponto. Ele termina o raciocínio. Ele começa. 35. Ora, o servo não fica para sempre em quem? Em casa. O filho fica para até quando? Para sempre. Irmão, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ficar na bênção. Eu não posso aceitar a maldição. Não foi para a bênção que Deus me trouxe? Não é isso que diz? Colossenses, vocês olhando para mim com a carinha meia. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade, a autoridade de quem? Das trevas. Amém? Você era das trevas, eu era das trevas, nós éramos da terra. Misericórdia, pastor, mas éramos. Só que, o que é que ele fez comigo e com você? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Um obrigado, Jesus? Amém? Foi isso que ele fez conosco, meus irmãos. Então, quem éramos nós? Servos do pecado. Nós não tínhamos direito às bênçãos. Só que, 35, João 8,35, por favor. João 8,35, obrigado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Pastor, eu aceitei Jesus, você é um filho. Pastor, eu não aceitei ainda Jesus, você é uma criatura, um ser criado. Até quando? Pastor, eu já me batizei, você tem salvação. Pastor, eu ainda não me batizei, você não tem salvação. Você está brincando. Quem crê e for batizado será o quê, irmão? Salvo, está esperando o quê? Para tomar a decisão. Para com isso, meu irmão. Quem é que diria que nós íamos ter 2020 e 2021 essa praga do inferno que nós estamos tendo? Quantas pessoas já foram? Amarrado, irmão. Tem que cuidar do nosso corpo. Tem que cuidar do nosso espírito. Tem que cuidar da nossa alma. Tem que tomar decisão. É o momento, né? Era para eu estar fazendo aqui culto, né? Com essa quantidade de pessoas que eu posso ter. Era para eu estar fazendo culto aqui de 2 em 2 horas. E a igreja é sempre cheia. As pessoas precisam adquirir conhecimento para ajudar os seus familiares. Quantos estão assombrados? Quantos estão amedrontados? Tem uma pessoa da minha família que teve um probleminha, já correu para poder fazer o teste do Covid. Não tinha nada a ver com Covid, mas já foi logo assombrado. O fato é outro. Mas pensou logo que era o Covid. Então, por quê? Medo, assombração, assustado, né?
com as situações adversas. Então a gente precisa abrir os olhos, irmão. A palavra do Senhor diz: o filho fica para sempre. Aí, versículo 36, tá? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Irmão, você precisa do conhecimento. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa adquirir uma Bíblia. Ah, pastor, a minha vista está meio cansada. Já existe, se você tem um smartphone, já existe a Bíblia em áudio. Se você tem uma televisão que pega lá o Wi-Fi, né, que pega lá a internet, você pode procurar no YouTube várias leituras da Bíblia. Se você adquirir a nossa TV, o canal 8 é o canal da leitura da Bíblia. Irmão, a vida é feita de escolhas. É você que escolhe. Hoje eu tenho meus filhos, né? O meu mais velho está ali com 17 anos. Tenho o meu caçula com 14 anos. Né? Os meus filhos cresceram através da nossa TV. Meus filhos não são ligados às televisões locais, a essas programação que tem aí. Não, meu filho nem mal assiste. Assiste a ver quando tem um esporte, quando tem uma coisa, né? Ou tem um filme que... Mas fora isso, irmãos, não é ligado a essas coisas. Então é uma geração completamente diferente, mas porque cresceu em quê? Cresceu na palavra, né? Hoje eu louvo a Deus, irmãos. Durante o dia, eu sento com a minha esposa, com os meus 2 filhos, e a gente lê 6 capítulos da Bíblia. Durante a noite, eu sento com a minha esposa, com meus filhos, e a gente lê mais 6 capítulos da Bíblia. Eu vejo meus filhos me chamar: pai, vamos ler a Bíblia? Ô, meu filho, vamos. E a gente todo dia não vai dormir, às vezes a gente tem outras coisas para fazer, né? E às vezes a gente começa a ler a Bíblia de 11 horas, termina de meia-noite, meia-noite e pouca, né? Aí depois, eles vão dormir e eu fico ali passando de 5 em 5 mensagens para todos os membros aqui da igreja e mais várias outras pessoas, né? Aqui de Pernambuco, outras pessoas lá do Rio Grande do Norte, pessoas lá de Sergipe, pessoas lá de outras partes da Bahia, pessoas de outras partes de São Paulo. Eu vou mandando pro pessoal. Ontem eu fui ver mesmo, quando acabei, era 1 e pouca da manhã. Hoje, 5 e pouca da manhã, já estava acordado. Já estava ali colocando no grupo da igreja e no grupo dos pastores a palavra do missionário, a semente da fé do missionário. Não tem coisa melhor do que você fazer a obra de Deus. Às vezes você está cansado, o corpo está cansado, mas o espírito está alegre. Você está em conhecimento porque você conheceu a verdade. A verdade libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, veja que esse Filho está com letra maiúscula. Estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Verdadeiramente você vai ser livre. Você não vai ter medo. Você vai estar ali crendo, acreditando, confiando no Senhor. Mateus 8. Vamos aqui um exemplo para a gente já orar com a fé. Amém, irmãos? Deus já falou muito ao nosso coração. Mateus 8, versículo 2, por favor. Mateus 8, 2. Isso. Vamos lá. Naquela época, a lepra é como a AIDS de hoje em dia, como o câncer de hoje em dia, né? Naquele tempo, a lepra, a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ficar separada. Como hoje nós estamos vendo, as pessoas que têm Covid têm que ficar separadas. Naquele tempo, irmãos, existia uma cidade chamada Refúgio. E a pessoa que tinha lepra, ela tem que ficar ali isolada, longe de todo mundo. Irmãos, isso parece ser uma coisa cruel. Mas quando você está isolado, longe de tudo e todos, você só tem uma pessoa a recorrer, que é Deus. E o nosso principal erro, nossa principal falha, é que nós não temos recorrido a Deus como deveríamos recorrer. Nós não temos buscado a Deus como deveríamos buscar. Esse homem, eis que veio um leproso e o adorou. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer é adorar.
Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, que ela não gosta da parte do louvor e da oração. Tem gente que ela prefere chegar na igreja, ela calcula mais ou menos o tempo que vai ser o louvor e a adoração, ela chega depois. Irmãos, marca aí. João 4, versículo 23, versículo 24. Preste bem atenção no que está escrito. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros, o que, irmão? Adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa para mostrar para vocês. Eu, durante tempo, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe aqui. Eu não estou conseguindo aqui achar porque tem muitos versículos falando da mesma coisa, tá? Mas eu vou pegar depois e dou para vocês. Jesus reuniu-se com os discípulos. Deixa eu aqui achar aqui, procurar aqui uma coisa aqui diferente. Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, 29. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus estava na ceia com os discípulos. E depois de cear, versículo 30, e tendo cantado o que, irmão? Um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então você vê que Jesus cantou um hino com os discípulos. Então, João 4, versículo 23, a palavra diz: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o que, irmão? O adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, preste bem atenção. Aquele leproso, Mateus 8:2, aquele leproso, quando ele chegou diante de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi adorar Jesus. Nós temos que aprender isso. A primeira coisa a fazer é adorar, é abrir o coração, é louvar, engrandecer, é glorificar o nome dele, né? É aquela oração modelo que Jesus ensinou: Pai nosso que está nos céus, né? Dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele sabia, irmão, preste bem atenção, ele sabia que Jesus podia, mas ele não sabia que Jesus queria. Irmão, muito de nós, já vi gente falar comigo: pastor, nem tudo eu oro a Deus, porque é muita coisa, o tempo todo ficar perturbando. Irmão, Deus quer isso. Deus quer você totalmente dependente dele. Aprenda uma coisa: dependência de Deus é independência do mundo. Quanto mais dependente de Deus você for, mais independente do mundo você se torna. Mais você é aquilo que eu falei para você. Surge um problema como surgiu, né? Cada um de vocês tem o seu orçamento, tem a sua limitação, né? Todos nós temos a nossa limitação, por mais bilionário que você seja, mas você vai ter uma limitação. Você não pode fazer tudo que você quer.
Você faz quase tudo, mas tudo você não consegue. Você tem uma limitação. Você esbarra nessa limitação. Eu fui fazer o serviço tranquilo. Não, é X. Eu falei até com a minha esposa, rapaz, ele disse que vai dar X. Esse X a gente tem, então tranquilo. Fez o X. Quando chegou lá, rapaz, o negócio foi mais grave, deu 2x. Digo, Jesus, Deus deu X. Jesus, eu não tenho os 2x, mas eu preciso. Eu vou ficar envergonhado. Ô, rapaz, vamos almoçar? Vamos. Deus mandou fazer isso por você, me dê sua conta. Deus fez. Irmão, mesma coisa você. É ser uma pessoa dependente de Deus. Uma pessoa que busca Deus. Eis que vem o leproso, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O que é que aconteceu? Versículo 23. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei porque você está aqui. Mas eu posso dizer para você que Jesus trouxe você aqui porque Ele quer te abençoar e Ele pode te abençoar. Amém? Fique de pé. Ele já falou bastante conosco. Põe a mão no seu coração. Em 20 segundos, fale para Deus aquilo que você quer. Fale para Deus, converse com Deus. O que é que você veio buscar aqui nessa manhã? Fale com Deus. Você de casa do mesmo jeito, fale com Deus. Meu Deus, em tua presença eu coloco a vida deste homem, desta mulher. Esse povo falou para o Senhor que eles querem receber de ti. Jesus, aquele leproso, ele sabia que o Senhor podia, mas ele não sabia que o Senhor queria. Hoje, eu e os meus amados irmãos, nós sabemos que o Senhor quer e sabemos que o Senhor pode. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que esse espírito imundo que está agindo no corpo desse homem, no corpo dessa mulher, que essa doença, essa enfermidade, essa infecção, esse caroço, essa hérnia, esse nódulo, meu Deus, esse câncer que está começando no corpo desse homem, dessa mulher, esse problema que está no útero, no ovário, nas trompas, esse problema que está no canal do reto, esse problema que está na próstata, esse problema que está no coração, nos pulmões, esse problema que está no fígado, no rins, meu Pai, nas artérias, nas veias, esse problema que está, meu Deus, no intestino grosso, intestino delgado, esse problema que está na tireoide, esse problema que está na mente, nas vistas, na audição, no pensamento, no cérebro. Meu Deus, eu repreendo esse mal, essa amarração financeira, eu repreendo essas dívidas. Meu Deus, eu repreendo esse desemprego. Eu repreendo essa dor, a causa da dor, essa doença, a causa da doença. Eu repreendo toda a obra do inferno. Eu determino que todo mal que está alojado no corpo desse homem, que está alojado no corpo dessa mulher, que está alojado na vida desse homem, na vida dessa mulher, eu determino agora que caiam por terra agora, que sejam completamente repreendidos, que sejam completamente amarrados, que sejam completamente acorrentados, desligados, quebrados e paralisados. O poder de Deus entra em ação, é do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu determino agora que toda e qualquer ação do inferno, que toda doença, enfermidade, infecção, inflamação, toda obra do diabo que houver no corpo, na vida desse homem, dessa mulher, esse caroço, essa hérnia, esse nódulo, essa doença, essa dor, meu Deus, essa opressão, esse cansaço, esse mal que está alojado neste corpo, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Pai, eu declaro que este homem e esta mulher estão curados, libertos e abençoados. Que toda a opressão do inferno, que o espírito do medo, do pânico, caiam por terra, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Não vou pegar, tá? O meu tempo já estourou, já faz tempo. Pastor, eu estou em paz, eu estou leve. Quem está em paz, quem está leve? Pastor, a palavra falou o meu coração hoje. Quem foi que a palavra falou o coração? Que Deus abençoe vocês. Pode sentar, em nome de Jesus. Vamos lá, Samuel. O Samuel, rapidão aí para a gente terminar, que eu já estourei o tempo. Samuel vai passar aí recolhendo os dízimos e as ofertas, tá, meus irmãos? Com a maquineta. Quem puder ajudar, ajude em nome de Jesus. Pai,
Eu venho abençoar essas pessoas que vão devolver dízimos e oferta em nome de Jesus. Deixa eu despedir do pessoal de casa, e você de casa, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Eu vou te dar o CNPJ da igreja, as contas do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú. Vou te dar da lotérica, vou te dar o Pix, tá? E você pode nos ajudar. Manda para o nosso WhatsApp 81 3090 3300. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor Joséito Batista. Fica na paz. 000100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472 e a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091-2065. E aí você pode 3090-3300. 2803.